pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. Se você não me conhece, porque você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família e me acompanhar nas redes sociais pra ver meu trabalho por lá também, minhas lives na Twitch e tudo mais. Só pra lembrar também, esse vídeo tem spoilers. Hoje estou aqui pra falar de Round 6, que é a nova série sul-coreana que chegou na Netflix no dia 17 de setembro, que foi no mesmo dia que chegou Sex Education. E eu tô muito animada pra fazer esse vídeo, eu sempre fico muito feliz pra falar de séries coreanas por aqui. Eu tenho uma playlist inteira só de séries coreanas, ou dramas coreanos, como você preferir. Tem também dramas asiáticos de um modo geral, né? Porque tem história japonesa, história tailandesa, enfim, tá aqui nos cards caso você queira conferir. E Round 6, ou Squid Game, conta a história de Ji-hoon, que é um homem que tem muitas dívidas e vício em apostas, que conhece um cara misterioso que acaba convidando ele pra um jogo. A coisa é que esse jogo consiste de 456 participantes que estão ali num lugar que eles não sabem bem onde é. Fora desse lugar, eles estão em situação semelhante ao do nosso protagonista, né? Eles estão endividados e coisas assim. E eles precisam se enfrentar em 6 rodadas de jogos infantis pra ganhar um prêmio imenso em dinheiro. A coisa é que esses jogos infantis também são mortais. E é uma série que a gente não sabe a que personagem se apegar, porque simplesmente qualquer um pode morrer a qualquer momento, em qualquer jogo. Mais uma vez, a Netflix nos presenteou com uma produção sul-coreana absolutamente incrível. Inclusive, eu queria aproveitar e dar uma ênfase aqui que It's Okay to Not Be Okay, ou Tudo Bem Não Ser Normal, foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Série. Tá concorrendo com a brasileira Todas as Mulheres do Mundo, mas assim, a série sul-coreana é incrível, absolutamente maravilhosa. Tem um vídeo aqui no canal, assim, depois de American Horror Story, é a minha série favorita, então fica a dica, tá aqui nos cards também o vídeo de Tudo Bem Não Ser Normal, né, e tem na Netflix também. Eu amo que a plataforma possibilita as pessoas do mundo inteiro a ter acesso às produções coreanas, né, porque o cinema da Coreia do Sul é absolutamente incrível. Inclusive, eu recomendo muito o streaming Viki, que é uma plataforma que tem muitas produções asiáticas de um modo geral, assim. Tem algumas que são gratuitas, né, que basta só você fazer um cadastro lá no Viki, mas eles têm vários planos de valores diferentes e tudo mais, então dá uma conferida lá, porque é um streaming bem barato. Pra quem gosta da japonesa Alice in Borderland, Round 6 é um prato cheio. Muito sangue, jogos mortais e um universo que o público praticamente não conhece. A gente se pergunta constantemente o que tá acontecendo, onde eles estão, pra onde eles vão e quem tá por trás desses jogos. Além do nosso protagonista Ki-hoon, a gente tem alguns personagens que ganham destaque, como o melhor amigo de infância do protagonista, o Sang-woo, que é um cara tido ali no bairro como um cara completamente certinho e tudo mais, mas no meio do jogo ele faz coisas muito bizarras. Ele tem atitudes completamente imorais, ele trapaceou, ele mentiu, tudo em benefício próprio. E tudo isso com palavras, sem agredir ninguém fisicamente. Diferente do mentalmente fraco, mais odioso Deok-soo, que agrediu muitas pessoas, traiu muitas pessoas, ele trapaceou e ele tentou montar um grupo de seguidores. E é interessante ver a crítica social que é feita através desse personagem. Seriam os nossos líderes pessoas realmente dignas de serem seguidas e de serem aclamadas e tudo mais? Porque o cara mais babaca da história era chamado de chefe pelos outros. Até que ponto as nossas lideranças são realmente inteligentes e sabem o que elas estão fazendo? É só olhar pro Brasil, né, galera? E o final dele não poderia ter sido melhor, né? A morte causada pela mulher que ele tanto menosprezou, né? Ele usou e largou e ela deu um final incrível pra ele, perfeito. Outros personagens que conquistaram nosso coração são a Sebio, que parece ser extremamente frágil, mas na verdade ela é muito forte e muito boa em sobreviver. Inclusive ela tem aí cenas muito bonitas no jogo da bolinha de gude e tudo mais. E o Ali Abdul, que é um paquistanês que foi pra Coreia do Sul em busca de trabalho. Sendo bem sincera, o fim da Sebio eu meio que esperava que fosse rolar. Eu já imaginava que a última rodada do jogo fosse ser um jogo da Lula, né, um Squid Game, porque eu acreditava que eles fossem querer reproduzir na última batalha aí da série a primeira cena da série, né, que é os dois protagonistas sendo melhores amigos de infância se enfrentando novamente no final do jogo. Então eu imaginava que ela ia morrer de alguma forma, seja no próprio jogo da Lula ou antes desse jogo chegar. O nome da série é Squid Game, né? E por mais que eu tenha me apegado muito a ela, eu esperava que ela fosse morrer logo antes do último game ou no último game. Eu fiquei zero surpresa que ela foi morta pelo Sang-woo, principalmente depois do que ele fez com o Ali. Pra mim isso foi o cúmulo, assim, a pior coisa que aconteceu na série inteira, porque, cara, logo o Ali, que uma pessoa tão gentil, tão inocente, que sempre fez de tudo pelos outros, de tudo pelo próprio Sang-woo mesmo, e ser enganado dessa forma porque ele confiou, sabe? Foi muito, muito triste. E ele tinha ganho as bolinhas de gude de forma honesta, sabe? Então, nossa, cara, eu acho que o momento que mais partiu meu coração
foi aí. E desde esse momento eu não duvidei de nada dele, né? Apesar de que ele já tinha se mostrado uma pessoa extremamente individualista quando a gente teve o jogo da colmeia, né? Que era aquele biscoito que eles tinham que cortar com a agulha, a forma. Ele poderia ter avisado pros amigos dele mais próximos, que era esse tipo de jogo que ele imaginava que ia ser esse jogo, né? Ele já tinha deduzido, né? Porque a Sebio, ela já tinha descoberto que eles estavam derretendo açúcar, né? E ele já tinha concluído que podia ser esse jogo. Então ele poderia ter recomendado pros amigos dele também ficarem no triângulo, que era a forma mais fácil, né? De tirar do biscoito, mas ele não falou nada. Um personagem que chama a nossa atenção também é o jogador número 1, né? Que é aquele senhorzinho tão carismático, que tem também uma das cenas mais tristes de toda a série, né? Aquele momento do jogo da bolinha de gude, que é o momento onde o Gi-hun, ele quebra a sua moralidade, né, que é o único momento que eu diria, assim, na série inteira que ele quebra os seus princípios e se arrepende muito disso, na verdade, porque ele começa a ficar desesperado, que ele tá perdendo no jogo da bolinha de gude, e aí ele acha que o jogador número 1, né, o Yunan, ele teve uma fraqueza ali, porque ele tem toda uma questão, mental, né, e tudo mais, e ele começa a mentir pra conseguir ganhar as bolinhas de gude. A coisa é que o jogador número 1 sabia que o Gi-hun tava tentando enganar ele. Até porque, no fim das contas, depois, a gente descobriu que o jogador número 1 era a mente por trás de tudo. Sim, ele de fato tinha um tumor no cérebro, né? Ele deixa isso bem claro naquela última cena que a gente tem. Mas ele também explica que ele criou esse jogo pra divertir os seus clientes milionários. E ele mesmo achava mais divertido estar dentro do jogo do que apenas assistir ele. Por isso, ele interpretou aí um personagem mais fragilizado lá dentro, né? Ele mostrava estar mais debilitado do que ele realmente estava. Ele de fato tinha doença e tudo mais, como ele mostrou no final, né? Mas ele não tinha todos aqueles lapsos de memória que ele dizia ter durante o jogo. Muito ele fez isso também para ver a moral e como os jogadores iam se comportar lá dentro. E acabou que ele viu que o Gi-hun merecia ganhar o jogo. E por isso que ele marcou esse reencontro final. Mas depois que o Yunan morreu, a gente viu o frontman, né? Que é aquele homem que ficava com a máscara, que meio que comandava as coisas ali, que na verdade era só um pau mandado. A gente vê ele aparecer lá no lugar, dando a entender que o jogo continua. Até porque depois que o Gi-hun tirou o irmão da Sebio do orfanato, ele foi lá e entregou o menino pra mãe do Sang-woo. Porque ele acreditou que a ausência do filho dela e pro menininho, né, que o nome dele é Kang-chol, que é o nome do personagem do Lee Jong-suk em W, que é um super-herói da história, enfim, outra série muito boa. Mas, voltando, ele entregou o menino pra mãe do Sang-woo, porque ele acreditou que um ia fazer companhia pro outro. E também ele entregou grande parte do prêmio em dinheiro dele dentro daquela mala. Eu acredito que era metade, né, porque ele dizia que o prêmio tinha que ser dividido entre os dois. Então, assim, ele deixou a mãe do Sang-woo em uma situação bem confortável, em troca de que ela cuidasse do menino e com bastante dinheiro ali, ou seja, ele conseguiu cuidar tanto da família da Sebio quanto do Sang-woo. E aí, depois ele fazer isso, ele decidiu ir para os Estados Unidos reencontrar a filha dele, né? Só que quando ele tava indo lá pro aeroporto, ele enxergou aquele cara de terno que recrutou ele, recrutando outro cara. E quando ele tava prestes a entrar no voo, ele ligou pro número, né, de onde fazem o jogo, do número do Squid Game. Eles falaram pra ele pegar logo o voo, né, pro bem dele, e ele desistiu de pegar o voo e prometeu que ia atrás dos caras, ou seja, ele quer dar um jeito de acabar com essa organização que faz esse jogo. A coisa é que, nesse rolê de ir atrás de criadores de jogo, a gente teve toda uma trama paralela ao jogo que tava rolando ali dentro, do personagem Jun-ho, que é um policial que tá à busca do irmão dele, né, ele tá em busca do irmão dele que desapareceu, e ele decide levar a sério as denúncias que o Gi-hun fez logo que eles saíram na primeira rodada, que todo mundo votou que queria acabar com o jogo antes deles voltarem lá pra ilha. Então, o policial decidiu levar a sério essas denúncias, decidiu seguir ele pra tentar ver o que ele poderia descobrir. Inicialmente, ele se infiltrou como o guarda 29, né, que era um dos que tinha o círculo, né, no capacete. Aí ele até conseguiu um capacete que tem um quadrado, que são de superiores, né, pra ele poder entender melhor aí as dinâmicas internas do jogo. E, inclusive, esse ator faz Romances, a Bonus Book, que também é uma série coreana que tem vídeo aqui no canal. E a coisa é que, no meio disso, ele ainda descobriu um esquema de tráfico de órgãos que rolava aí entre alguns membros aí da guarda, né, que eles usavam aquela roupinha, aquele macacãozinho que nem La Casa de Papel, assim, e alguns estavam envolvidos nesse esquema de tráfico de órgãos, que eles tinham pego um dos participantes que era médico, né, para ajudar a extrair os órgãos de pessoas que não tinham morrido
nos jogos, né, que eles estavam naquela situação de entre vida e morte, e aí eles abriam essas pessoas e tiravam os órgãos. E depois de muitos momentos de tensão, a gente descobriu que o frontman, na verdade, era esse irmão do policial Jun-ho, né, que ganhou o jogo uns anos atrás e acabou voltando posteriormente como frontman, né, a gente não sabe o que aconteceu com o frontman que tinha na época que ele jogou, mas ele ganhou o jogo e acabou voltando aí pro esquema. Só que aí, depois que o Jun-ho consegue fugir, ele vai parar naquela ilha, né, e ele é cercado pelo irmão e pelos guardas, e ele leva um tiro do irmão dele, mas o tiro pega aqui no ombro, e ele cai lá pra baixo na água, e a gente não tem mais notícia do policial, mas a gente também não viu o corpo dele. A coisa é que se essa série for ter uma segunda temporada, lembrando que séries coreanas são muito difíceis de se ter uma segunda temporada, porque normalmente elas são concebidas para ter uma temporada só. Então, assim, e normalmente essas temporadas só são fechadas, e não é o caso dessa série, né? Então vamos torcer para que ela seja renovada. E caso ela seja, eu acredito que ela vai girar em torno do Gi-hun tentando aí desmantelar essa quadrilha aí, né? Que são esses caras ricos, esses VIPs que bancam esse jogo bizarro. E provavelmente eu acho que a gente vai ver mais do Jun-ho, porque como eu falei, a gente não viu ele morto, né? Ele tomou um tiro no ombro, não foi um tiro no coração. Eu acho que é possível que ele sobreviva, sim. E ele esteja talvez aí escondido tentando arrumar uma forma de desmantelar essa quadrilha, até porque esse jogo acontece uma vez por ano, né? A gente viu no registro que ele pegou lá por dentro que é um vencedor para cada ano. Então, provavelmente ele tá se preparando aí, porque passou um ano, né, desde o fim do jogo que o nosso protagonista ganhou. Vai começar outro jogo e é aí que entraria uma segunda temporada. Inclusive, o texto dos personagens estrangeiros, né, que falam inglês ali, os VIPs, né, é um texto extremamente pobre e é quase burro. E eu acredito que isso tenha sido intencional para mostrar o quão internamente vazias são essas pessoas extremamente ricas que estão aí apostando nos participantes e se divertindo com a desgraça e com a morte alheia. A série fala sobre gentileza e sobre o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro. Personagens que a gente acreditava ser bons são extremamente corrompidos pela ganância de ter mais dinheiro, de conseguir dinheiro, né, no caso, porque dinheiro nenhum deles tinha, e as pessoas deixam de fazer coisas pelas outras quando o seu benefício próprio tá em jogo. Como eu mencionei anteriormente, apenas o Ali e a Sebio, eles têm condutas, assim, mais exemplares no jogo. Eles sempre foram gentis, sempre ajudaram os outros, porque até o nosso protagonista Gi-hun, que é extremamente gentil e solidário, tem o seu momento de fraqueza e faz aí alguma coisinha em seu benefício próprio, principalmente nesse momento aí do jogo da bola de gude, por mais que ele tenha se sentido extremamente culpado depois. É uma série excelente, mais uma vez a Coreia trouxe uma crítica social extremamente relevante e importante. Eu espero que a série seja renovada pra gente ver mais da história, né? E dessa vez seria uma caça aos criadores. Bom, a lista de séries que eu já fiz vídeo aqui no canal tá aí nos cards, como eu já falei. Cara, recomendo todos os dramas coreanos porque eles são incríveis. Se vocês não viram Alice in Borderland, assistam Sweet Home também, que é uma vibe meio assim, gente morrendo. Mas, enfim, tem muitas séries coreanas incríveis. A minha favorita é Tudo Bem Não Ser Normal, que é absolutamente maravilhosa, indicado ao Emmy Internacional. E tomara que ganhe. E é isso aí. Me conta aí embaixo o que vocês acharam de Round 6. E um beijo pra vocês e até a próxima.